Graças ao Senhor, vamos conversar um pouco, né? Amém. Senhor Jesus, podem ficar bem descontraídos. Ninguém aqui vai morder ninguém. Oh, Senhor Jesus, viemos aqui porque nós amamos o Senhor, amamos Cristo, a igreja, e vale a pena esse sacrifício, que não é nem um pouco de sacrifício, pelo contrário, né? É o nosso dever de estar aqui. E lamento que tem irmãos que não chegaram ou não vão vir esta noite, mas eu queria primeiramente dizer em nome dos irmãos cooperadores aqui da nossa região, que essa reunião para nós é muito importante. Amém. Uma vez por mês acontece isso, e isso é para nos alinharmos. Somos muitas micro-regiões, muitas igrejas envolvidas, e por isso que é a necessidade de nos alinhar, né, nos itens do mover a cada mês, uma vez por mês. Amém? Amém. E justamente terminamos de falar do alimento diário conectado com Deus, né? E estamos começando a correr para vencer. E começou justamente com a segunda-feira, que nós lemos e oramos, né? E pudemos desfrutar em pequenos grupos. Olha só esse versículo, né? Logo de cara. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, claro, ela vem depois do volume Conectado com Deus, de 4 mensagens, né? E nessas 4 mensagens, o irmão Pedro teve muito encargo de falar para nós sobre o que é ministério. E nós descobrimos que estamos no único ministério. O ministério, só para recordar, no original grego, é diaconia. Diaconia é o serviço, né? Mas existem vários níveis de serviço. Amém? E por isso que essa palavra, que para nós é ministério. E esse ministério é o único ministério, né? Se alguém te abordar na rua e perguntar para você, que ministério que você pertence? Do Brás? Do Belém? Da Madureira? Jaqueline, tem isso? Ô louco, ô louco. Você fala assim, eu estou no único ministério. Mas como? Quando que começou o seu ministério? Começou com o Senhor Jesus. Aleluia. Né? Ele, primeiro, quando ele atingiu a idade de 30 anos, aí começou o seu ministério na terra, né? Foi batizado e ali foi a inauguração do seu ministério na terra. E Jesus em corpo e osso aqui na terra, fisicamente. Mas ele, apesar de que Deus estava com ele, mas ele estava limitado no tempo e no espaço. Então ele precisava morrer, e entre vários fatores que levaram ele a morrer dentro do plano de Deus, primeiro é limpar-nos de todas as coisas negativas, pecados, o velho homem, o Satanás, o mundo, as ordenanças, tudo que é negativo, que nos divide até. Aleluia. O Senhor já varreu tudo isso. E o ponto positivo é que ele saiu água também do seu lado, né? E essa água é para a nossa regeneração. Então, com essa água, nós nascemos de novo. Então, hoje, nós somos nascidos de Deus, né? Graças ao Senhor. E aí, quando o Senhor morreu e ressuscitou, então o Senhor delegou esse ministério para os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos eram em número de 11, não é? Porque Judas foi o que traiu o Senhor. Então, ficou 11. E então, Pedro, que liderava
o ministério dos apóstolos, dos 12 apóstolos, disse que precisamos colocar um no lugar de Judas. Lembram disso, né? E aí ele diz assim, para preencher a vaga neste ministério. Essas palavras são pequenas, mas são importantíssimas. Ele não falou ministério de uma forma geral. Ele falou neste ministério. Amém? Então, para mostrar que existe só um ministério. Então, os 12 apóstolos, começando, eles levaram adiante esse ministério que foi comissionado pelo Senhor a eles, né? Em Atos 1:8, o Senhor falou assim que e recebereis poder, né? Como é que é? E recebereis poder. Amém. E sereis minhas testemunhas. Jerusalém, como Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Amém? Jones já chegou, viu? Então esse ministério, baseado em 1:8, é para avançar até ganhar até os confins da terra. Graças ao Senhor, né? E nós somos suas testemunhas. E esse primeiro ministério foi liderado por Pedro em Jerusalém, e era muito prevalecente, muito prevalecente. Eles tinham muito poder, né? E Deus conferia esse poder para eles. E eu creio que o poder deles vinha do nome do Senhor. Lembra aquele, acho que é Atos 4:12, diz que não há outro nome debaixo do céu, né, que salvou esse homem. Só há um único nome para a salvação de todos os homens, que é Jesus Cristo, né? Então, irmãos, o poder dos primeiros apóstolos estava no nome do Senhor. Mas também eles bateram de frente com o sistema, né, do mundo político, econômico, cultura, social da época, que é o próprio judaísmo. Essa cultura era uma parede dura, então bateu ali, então as pessoas não gostavam, né, tal. Tanto é que levantou mais reações contrárias ainda. E você vê que o Paulo, naquela época, ele ainda era jovem, né? E ele guardava a roupa daqueles que apedrejavam Estevão. Lembra dele? Do Estevão? Então, Estevão era muito prevalecente na palavra. E ele era muito ousado na palavra, né? E por causa disso, ele foi apedrejado, mas, graças ao Senhor, diz que olhava para o céu e via o Filho do Homem no trono. Rapaz, se ele falasse Filho de Deus, eu acreditaria plenamente, sem nenhum problema. Mas ele disse Filho do Homem, não é? Então há um homem lá no trono. Ó Senhor Jesus. Então, e ele estava de pé, estava muito atento. Então, quando você sai para pregar evangelho, quando vocês praticam comportagem dinâmica, posso orar por você e tal, não pensa que o Senhor está lá passivo, não, sentadão, esticado, assim, e tal. O Senhor está muito atento. Amém. Provavelmente está em pé, observando vocês, né? Cuidando de vocês. Amém? Então, porque isso é do Senhor. Aí, quando apedrejaram Estevão morreu, e ali, então, a igreja fica um pouco abalada, né? Por causa da morte de Estevão. Então, outro grupo, que era o grupo de Tiago, provavelmente, se fortaleceu porque era um grupo que queria andar assim, no meio termo, né? Não é cristão, nós somos de Cristo, totalmente da nova aliança, mas também, né, não podemos ser tão radical assim. Então aí entrou o problema na vida da igreja em Jerusalém, que teve um maravilhoso começo. Aí deu vazão também para Paulo perseguir os irmãos que invocavam o nome do Senhor em Jerusalém. Até no capítulo 8 de Atos, lá diz que houve uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém.
E diz que os irmãos se dispersaram, né? Exceto os apóstolos. Bom, tem uma situação muito grave lá em Jerusalém. Se você quer invocar o nome do Senhor, então você corre sério risco de ser preso. Não é verdade? Ou você não invoca o nome do Senhor, né? Então essa era a questão. Então, para você não ser preso, tem duas alternativas: ou não invoca, ou sai de Jerusalém. Então isso foi também a segunda hipótese, foi a escolha de muitos discípulos. Preferiram sair de Jerusalém a parar de invocar o nome do Senhor. Agora, os apóstolos, se eles ficassem em Jerusalém, não sei por que motivo, não vamos entrar em mérito nisso, pelo fato de eles ficarem em Jerusalém, eles teriam muita dificuldade de levar adiante o nome do Senhor. Não é verdade? Todo aquele clima de perseguição e tal, né? Então, provavelmente por causa disso, que a igreja de Jerusalém já estava meio bem misturada mesmo, então Deus não teve muito caminho ali. Deus teve que levantar alguém mais, né? Outro ministro da nova aliança. E então ele encontrou isso na pessoa de Paulo. E Paulo foi no caminho de Damasco que o Senhor encontrou com ele. O Senhor encontrou com ele direto, assim, pessoalmente. Uma coisa incrível, né? E aí, irmãos, ele foi levado para a casa do irmão lá, que não me lembro o nome, não sei se é Simão. Na casa dele, aí disse: alguém vai dizer o que você vai fazer. Aí chegou Ananias, né? Ananias então falou assim: você será um instrumento para levar este nome. Lembra que ele falou? Era instrumento para levar este nome. E importa saber quanto ele ia padecer por causa desse nome. Então o nome está envolvido, irmão, velho. Vamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aí, por fim, o próprio Paulo invocou o nome do Senhor, se batizou, né? E só que Paulo não andou com o Senhor Jesus, ele nem conheceu pessoalmente o Senhor Jesus. Como é que ele podia ser apóstolo enviado do Senhor? Por isso que o Senhor teve uma abertura especial, assim, inédita para o Paulo, de levar Paulo para o terceiro céu e ver as coisas do plano da economia de Deus. Ele falou assim, o que ele viu lá era indescritível. Ele não sabia com que palavra falar aquilo que ele viu. É certamente uma coisa tremenda na esfera de Deus, né? Do trono de Deus. E por que Paulo teria que ter isso? Porque Paulo não andou com o Senhor Jesus, não é verdade? Então, Paulo até falou assim que essa grandeza da revelação, a 2 Coríntios 12 fala da grandeza da revelação. Então Paulo a princípio, quando Paulo recebeu essa revelação, ficou doido, ia para todo lugar pregando fortemente, ofendendo os judeus, foi para Jerusalém, causou aquele estrago todo, e os caras queriam matá-lo e tal, e os irmãos falaram, não, Paulo, chega, agora você vai para sua terra, Tarso ali, fica quietinho ali, tá? Porque é melhor você sair daqui, porque isso não é bom. Aí então, Paulo foi para Tarso, e aí, graças ao Barnabé, que quando levantou a igreja em Antioquia, era a primeira igreja dos gentios. Amém. E essa igreja, irmãos, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Amém. Eu gosto que os irmãos me chamam de cristãos. Amém. Não de discípulo, de cristão, né? Aleluia. Então, irmãos, ali, veja qual a prevalecência da vida da igreja ali. Aí o Barnabé lembrou de um tal de Paulo, de Saulo. E Barnabé tem essa característica que é muito ótimo nele, né? Excelente. Ele cuidava dos irmãos. Então ele, quando
cuida, ele lembra de Paulo, foi até lá em Tarso, trazer Paulo para Antioquia, e ficaram lá 1 ano servindo a igreja de Antioquia. Amém? Aí, com 1 ano de serviço, como eram irmãos que buscavam tal, com 1 ano já fazia parte da reunião de serviço, reunião dos irmãos responsáveis da igreja, né? Porque eram formados de 5 pessoas, né? Era 5. E era Simeão, Níger, né? Níger e tal, Barnabé. Níger significa negro. E provavelmente ele era um afro. Da África, um africano, desculpa, africano. Então ali era realmente uma igreja notadamente gentia. Aleluia. Então ali Paulo, aí que pela primeira vez eles reunindo, servindo o Senhor, o Espírito Santo separou eles, né? Me separe, Paulo e Barnabé, para a obra a que tenho designado. Isso foi capítulo 9 de Atos, né? Interessante que capítulo 9 foi conversão de Paulo. E capítulo 10 volta de novo para o Pedro. Interessante, né? Isso aí. E o Pedro, né? E o Pedro, o Senhor deu para ele essa chance da experiência do lençol, de 3 vezes o lençol baixou, lembra? E nesse lençol estava cheio de quadrúpedes imundos, animais imundos, e o Senhor falou assim: Pedro, mata e come. Ele falou assim: não, Senhor, nunca entrou na minha boca, coisa imundo. Então ele estava cheio de cultura judaica, cheio de religião judaica ainda. Então como é que vai fazer, né? O Senhor estava tentando prepará-lo. Aí o Senhor falou para ele: o que Deus purificou, não considere imundo. Aí, quando ele levantou, acordou do êxtase, lá embaixo alguém estava batendo a porta. Era alguém que Cornélio mandou para levar Pedro para lá. E aí, quando Pedro teve a experiência, irmãos, a primeira experiência da conversão dos gentios foi Pedro. O Senhor honrou Pedro. Que eu fico tão... Quando você serve o Senhor é maravilhoso. Então, aí Pedro foi com eles tudo, né? E o Cornélio reuniu seus amigos e parentes íntimos ali na casa dele. E aí, quando Pedro começou a falar, o Espírito já calou, Pedro já fez a obra lá e tal, não é verdade? E o próprio Pedro deu testemunho lá no capítulo 15 de Atos, né, onde todo mundo perguntava: aí, os judeus, os gentios podem, ou seja, gentios podemos dispensar os gentios da prática de circuncisão? Não é verdade? Então foi aí que Pedro deu um testemunho pessoal dele, de que ele esteve na casa de Cornélio e ele viu a conversão e o derramamento do Espírito sobre os gentios. Então ali está provado que o Senhor abriu a porta aos gentios, né? Aí então essa linha de Paulo, ele recebeu tanta grande revelação, grandeza das revelações, que ele diz que o Senhor colocou um espinho nele, para que ele não se ensoberbecesse das grandes revelações que ele recebeu. Puxa vida, hein? Então toda vez que ele se ensoberbecesse, tinha um espinho, espetava nele. Né? Para ele não se orgulhar. É tremendo isso, irmão. Isso é sensacional. Então, se você um dia tem muito conhecimento na cabeça, toma cuidado, viu? O Senhor vai mandar um espinho na sua carne, para não se ensoberbecer. Então, esse daí foi o ministério de Paulo, né? E uma das coisas boas que Paulo fez foi estruturar um centro de obra lá em Éfeso. Lembra do Éfeso?
E ali, irmãos, era uma espécie de SEAP. E irmão Pedro nos deu uma nova definição do SEAP, que é lugar para formação de líderes. Amém? Porque você veja o exemplo lá de Epáfras. Aquele centro de Éfeso saiu Epáfras. Epáfras levantou a igreja em Colossos, depois levantou a igreja em Laodiceia, e depois ele levantou a igreja em Hierápolis. Eu queria ele na minha igreja, viu? Ele levanta a igreja, muitas igrejas, né? Então, ali é a função do SEAP. Amém, Jones? Amém. Formação de líderes. Nós precisamos, na vida da igreja, precisamos de tantos líderes. No grupo familiar, precisamos de líderes. Comportagem dinâmica, precisamos de líderes. Toda área, precisamos de líderes. Então, o SEAP de hoje é para a formação de líderes. Nós temos essa carência. Amém, irmãos? E vocês, supostos irmãos responsáveis das igrejas, vocês são líderes. Vocês que deveriam ir para o SEAP, viu? Porque SEAP é para vocês. Formação de líderes. Isso. Faça uma reciclagem, irmãos. Amém? Faça uma reciclagem no SEAP. Viu, Jones? Ó, todo mundo disser amém aqui, viu? Ó, Senhor Jesus. Aí, em anos 67, Paulo foi martirizado agora pela perseguição do Império Romano. Imperador Nero perseguiu os cristãos em Roma e Paulo foi nessa, né? E aí, acabou? Não. Graças a Deus, não. Esse único ministério, essa única linha ministerial, que começou com 12 apóstolos, depois continuou com Paulo, Paulo morreu, aí continua, a seguir eu vou falar, próximo capítulo. Brincadeira. Então, irmãos, o João foi solto em 69, eu estou errado, não é que foi solto, em 69, DC, ele foi para Éfeso. E quando chegou em Éfeso, ele viu toda aquela estrutura que Paulo tinha preparado, o SEAP que Paulo deixou ali, é maravilhoso. Amém? Aqui é fácil de fazer, está tudo preparado mesmo, né? Hoje também, graças ao Senhor, pelo ministério do irmão Dong, que deixou uma base muito bem, uma estrada muito bem pavimentada, sem buracos, para a gente poder andar hoje aqui, né? E aí o João encontrou toda a estrutura montada ali para o SEAP, e ele então avançou mais ainda. E inclusive ele deve ter lido a carta de Paulo aos Efésios. Então ele leu aquilo lá, deve ter ficado entusiasmado, né? Puxa vida, que carta maravilhosa! Fala do plano de Deus, não sei o que e tal, né? Ele fala de 5 andares, tal. Puxa vida, isso que a igreja em Éfeso precisa. Não precisamos inventar nenhuma roda. Está tudo aqui. Amém. Você vai perguntar para os jovens, Avança Jovens, e aí? Como é que surgiu essa ideia de Avança Jovens? Eles não sabem falar. Eles falam, a roda já está inventada. E qual o segredo? Não tem segredo. É só crer e obedecer. Amém? Então João pegou essa linha aí e desenvolveu mais, né? E no tempo de Gaio, ele falava que as pessoas que passavam em Gaio, lá onde está o Gaio, voltavam trazendo bons testemunhos de Gaio. Dizia que ele não somente hospedava os irmãos que eram mandados pelo João, como ele encaminhava esses irmãos para mais longe. Não é? E eu brincava com os irmãos, né? Encaminhar não é somente levar o irmão para a rodoviária e dizer para ele, tchau, agora se vira. Não, é comprar passagem para ele, dar dinheiro para ele comer no lanche na estrada e dar livros para ele vender também. Amém?
É isso que é encaminhar os irmãos. Como o Douglas faz, né, Douglas? Aleluia. Então, irmãos, aí, graças ao Senhor, o João é o único que morreu, mas o seu ministério continuou. E prossegue até os dias de hoje. Então, hoje nós estamos no ministério de João. Ou melhor, ministério ulterior de João. Amém? Então, essa é a nossa linha ministerial. Até hoje nós vamos seguir essa linha. Porém, para seguir essa linha, a nossa unanimidade, a nossa unidade é fundamental. Vocês viram o versículo aqui, né? Como é que é? Mesmo sentir, né? Vos concedo o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a unidade até é fácil, porque unidade é do Espírito. Mas unanimidade é difícil, porque mexe com a nossa alma. Irmão, você quer negar sua vida da alma? Por causa desse plano maravilhoso de Deus, esse ministério que avança, vamos deixar nossas coisas? Que em Filipenses 2:2 também fala isso, né? Filipenses 2, aí fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejai unidos de alma, tendo o mesmo pensamento, mesmo sentimento. Mas é tudo palavra fronel, tá? Tudo fronel. Então, tanto pensamento como sentimento é tudo fronel em grego. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia. Então, os irmãos falaram para a gente o caso do raio laser, não é verdade? Raio laser veio da luz, né? A luz, você tem vários tipos de luz. Tem uma luz assim, que ilumina toda a sala, mas uma luz difusa, né? Que é espalhada, né? Tem outra luz de arco-íris, não sei muito bem isso, não entendo nada de física, né? Eu parei física lá no colegial e nunca mais. Mas, irmãos, aprendi na vida da igreja o que é raio laser. Agora falo com muita propriedade. Amém? Raio laser é um raio concentrado, na mesma fase, na mesma frequência, na mesma ressonância. Não é? E são paralelos. E a frequência é a mesma, né? Agora imagina, eu ter uma frequência, você tem uma outra frequência contrária à minha frequência. O que vai acontecer? Vai anular. Vai dar 0-0. Senhor Jesus. Então, para a gente ganhar o jogo, nós temos que nos unir. Amém? Mesmo paralelo, mesma luz, mesma cor, colimados. Aí quando estamos juntos, por isso, irmãos, nós precisamos estar. Qual é a palavra mesmo? Engajados. Engajados, comprometidos e focados. Amém? Engajados, comprometidos e focados. Amém? Somos um só. Aleluia. Unânimes. Unânimes significa uma alma. Unido de alma. Aleluia. Então aí nós temos muito sucesso. Por exemplo, também tem dois tipos de andar. Andar peripatel. Todo mundo anda peripatel. É um andar até individual. Você pode andar individualmente peripateando.
Mas, quando você quer fazer alguma coisa que seja útil para a economia de Deus, você tem que andar estoiquel. Você tem que andar junto com os irmãos. E no mesmo compasso. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Nada de direita, esquerda. Um anda de esquerda, direita, outro anda de direita, esquerda. Aí tropeça e... o pelotão inteiro cai no chão, né? Então, irmãos, vamos estar andando juntos. Também a caso das trombetas. Se uma trombeta tocar, avançar, e outra trombeta tocar, recuar, o que acontece? Maior confusão no exército, né? Não sabe se vai para frente ou vai para trás. Mas graças ao Senhor nós temos uma linha ministerial. E por falar em linha ministerial, o Senhor, Ele dá sinais. Tá bem? Os sinais seguem. Por exemplo, quando que você achava que ia ressuscitar o Expo Livro? Não é verdade? Hoje, Expo Livro é uma realidade. E não só a realidade, como veio com mais força ainda. Não é verdade, irmãos? Graças ao Senhor. O que mais? Comportagem. Tinha ou não tinha comportagem? Mas comparado com a comportagem dinâmica de hoje, avançou ou não avançou? Isso é o que Deus está abençoando. Esse ministério. Por isso, irmãos, precisamos seguir o falar do ministério. Falar profético. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Sempre tem aqueles que o Senhor coloca na nossa frente para nos dar uma direção. Se você dizer sim, amém a essa falar ministerial, as coisas acontecem. Até na sua igreja, né? Se você andar segundo essa palavra ministerial, palavra profética, as coisas mudam. Você quer mudar? Você quer que sua igreja mude ou não? Ou fica sempre na velhice? Eu creio que nós, de bom senso, todos queremos bem da igreja, não é? É a igreja que a gente ama. Os irmãos que a gente quer ver os irmãos bem, saudáveis, sadios na fé, não é verdade? Então, tem que começar por nós. Falar profético, aceitar a palavra profético e as coisas acontecem. Amém, irmãos? Amém. Então, não quero demorar muito, tá? E eu acho que tá bom, né? Bom. Amém, então. Eu tive sentimento, e falei com os irmãos antes de a gente vir aqui, de mostrar para os irmãos como está os fundos que a gente tem aberto para a obra, né? Da toda a região 8A. Primeiro, reunião de serviços aqui da 8A. Primeiro, eu queria apresentar o RMR. Essa é para ver se vocês estão dormindo ou não, viu? Ministério de Riquezas Materiais. Então, nós fizemos uma reunião sobre Ministério de Riquezas Materiais aqui em São Paulo e conversamos sobre compra e instalação de ar-condicionado, né? O Francisco está aqui para não deixar eu mentir. Adequação de espaço para elevadores, compra de elevadores, regularização do espaço alvará, instalação de hidrantes, instalação de câmeras de segurança, manutenção do portão, melhorias no espaço do refeitório, compra de utensílios de cozinha e muito mais coisas, né? Tem que... Bom, esse MRM foi criado para suprir quantidades maiores, necessidades maiores, tá bom? Como reforma daqui do prédio. Entretanto, a Igreja de São Paulo tem participado ativamente, graças ao Senhor. Mas esse benefício é uma graça. Você pergunta para os irmãos de São Paulo que passaram os primeiros 10 meses fielmente ofertando, se eles querem parar.
eles não querem parar. Porque é essa graça de Deus. É a bênção de Deus. Então, por causa disso, a gente ainda temeroso. Isso aqui é da igreja de São Paulo, mas hoje eu tenho coragem de falar. Se vocês quiserem entrar, pode entrar também. Amém? Eu tenho alguns exemplos que não são da igreja de São Paulo, mas que estão participando. Posso falar, Iodel? O Richard de Jacareí, ele é de Jacareí, mas ele participa. Isaac, que é de Santos. Cadê o Isaac? Amém. Ele participa. Juscelino e Gláucia de Poá estão aí? Não, eles estão voltando de viagem. Então... é Europa, então é verdade, encontrei com eles lá. Amém. Então, irmãos, também não é da igreja de São Paulo, mas eles participam. Se vocês têm sentimento de participar, tá? Venha falar conosco. Amém. A gente explica direitinho, tá? Amém? Amém. Vamos virar isso aí, gente. Sócios do Evangelho. Eu acho que já... A Joyce está aí? Isabela? Quantos anos já? 5 anos, sócios do Evangelho. Então, eu queria mostrar para vocês quais são os 3 últimos meses, tá? Agosto, setembro, outubro, para vocês terem ideia qual é a magnitude que está movimentando essa conta. Agosto foi um mês muito positivo. Entrou 21, saiu 19. Setembro, entrou menos. Entrou 17, quase 18, e saiu 19. E outubro, quase empatou, né? Entrou 19,300 e saiu 19,90. Isso aí para mostrar para vocês não pararem com os sócios do Evangelho. Quantos irmãos participam? Quase 200. E esse fundo aqui, quase a metade vai para obras de outro lugar. Por exemplo, 5 mil vai para o Projeto Arca. E o Projeto Arca atende Europa, atende América do Norte, atende África, atende América Central. E depois 3 mil é para IVPT, para Instituto Vida para Todos. Amém? Amém. E o que sobra a gente usa para a nossa região, para os obreiros, que, né, a manutenção deles, também os gastos com veículo, combustível, pedágio, essas coisas, tá bom? Então, esse fundo está funcionando, mas se houver mais entrada, podemos fazer mais coisas. Amém. Tá bom? Então, para vocês lembrarem e orarem bastante por esse fundo, que tem sido muito útil. Grão de areia. Grão de areia foi para Expo Livro. Então, lembra que nós falamos, e última vez renovamos para mais um ano, que era para Expo Livro? Começamos em abril, tá? Abril foi 5.016. Maio, 6.110. Depois, 5.555. Julho, 4.100. Agosto, 4.989. Mas setembro é 2.925. E outubro, 3.565. Essa aí, então, essa situação dessa conta que a gente manda lá para o Expo Livro. Amém? Então, e os irmãos orem também por essa conta. Dia do Missionário Internacional, que foi dia 20 de outubro, último dia, né? Mas estendeu-se por mais 2 semanas. Irmãos, segue comigo. Levantamos R$101.863. Amém? Amém. Aleluia. Então, eu gostaria que os irmãos, tendo esses dados, vocês possam orar
e continuar ofertando. Ofertar é uma graça. E também, irmãos, eu tenho falado que crise no Brasil é enorme. Tem mais de 12 milhões de pessoas desempregados. Poderia afetar o mover do Senhor, mas graças ao Senhor se manteve firme. Amém. E se a gente continuar assim, nós vamos melhorar a economia do país. Amém. Acreditam nisso ou não? Amém? Amém? Amém. Aqui dentro não tem crise. Amém. Crise é só lá fora. Amém? Amém? E aqui nós vamos influenciar lá fora. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor.